Eu não sei se presta atenção aqui pra câmera ou para a lâmpada. Tem uma daquelas moscas que fica no banheiro e que elas ficam em cima da fruta. Sim, dessa mesmo, tava voando bem aqui. Ou parecia isso porque eu tô sem óculos, então não sei distinguir, mas elas têm um formato de coração nas asinhas. Mas como a gente não consegue associar amorzinho a insetos, me dá vontade de matar ela. Nossa, que forma tão linda de começar esse vídeo! Oi, tudo bem com você? Espero que sim, porque hoje, quando eu tava voltando pra casa, eu fui fazer alguma coisa e eu me deparei com um dos alunos que eu dou aula de reforço. Pra ele, especificamente, eu dou aula de reforço de inglês. E, bom, como ele é um menino muito simpático e eu gosto de interagir com ele, eu comecei a conversar com ele, só que ele não estava sozinho. Como a maioria desses meninos, eles andam em grupo, como se fosse uma manada. Sim, os instintos animais não são só atribuídos a leões lá na selva. Na cidade, na vida dos humanos, isso acontece também. Então, não sei porquê, eu fui me meter numa conversa com meninos da cidade. Conversar com crianças é interessante. Eu vou falar uma coisa pra você, eu gosto de crianças. Talvez você não saiba isso sobre mim, mas agora tá sabendo. Querer ter filhos é outra história. Ter filhos não é algo tão simples. Eu gosto de criança, criança dos outros. Heloísa, você não quer ter filhos? Não, essa é outra questão. Nem sei se eu vou ter, nem sei se eu vou encontrar alguém, porque se for pra ter filho, eu não quero ter filho só. Ou não, talvez eu mude de ideia. Tá vendo? São coisas voláteis, são ideias que você não consegue estabelecer logo de cara, principalmente tendo 25 anos. Eu sou muito jovem pra pensar em ter filhos. Eu sei que tem gente que na minha idade já deve ter os 2 ou 3, né? Mas isso é uma questão individual. Voltando, eu gosto de crianças. Por que eu gosto de crianças? Porque crianças são verdadeiras. Eu sei que elas são inoportunas, eu sei que muitas pessoas detestam conversar com crianças, detestam estar ali naquele meio, porque crianças são intrusivas. São pessoas que não seguem, às vezes, as regras que os adultos seguem. Mas é exatamente isso que eu admiro nas crianças. Elas são verdadeiras. Elas não têm máscaras, não têm a pretensão de parecer mais inteligentes do que realmente são e querem saber, são curiosas e querem descobrir como é a vida. O adulto é um chato. A gente não quer saber de nada, a gente só faz a mesma coisa de sempre e ficamos mantendo, sei lá, uma pose pra dizer que a gente é isso ou aquilo. Isso é detestável. Eu sei que tem crianças, só aqueles famosos sabichões, e ficam tentando pagar uma de, olha, eu sou mais inteligente que os meninos da minha idade, eu tenho 10 anos e já sei fazer divisão sem usar calculadora. Peraí. Eu acabei de falar uma besteira, né? Fazer uma divisão é muito fácil. Não, peraí. Sei fazer uma divisão de 3 dígitos sem usar uma calculadora. Ai, olha onde eu tô indo. E também existiam os psicopatas, né? Que desde pequenos eles apresentam certos tipos de comportamento e conseguem ser mais inteligentes do que você. Ai, não era pra ir onde eu queria direcionar a conversa. A questão é que interagir com criança, pra mim, é algo refrescante. Porque, por exatamente não ter filtros, eles vão se mostrar tal qual são. E pra você manter uma conversa com uma pessoa que é verdadeira, é bem agradável. Sabe? Eles vão falando das coisas de acordo com a visão deles. E eu sei que a visão deles é muito distorcida. E às vezes, distorcida no mau sentido. Mas exatamente por serem pequenos, você consegue moldar eles melhor. Ou às vezes não. Ou às vezes eles conseguem te moldar, porque eles conseguem ver coisas que a gente não enxerga, sabe? E eu acho isso até admirável. E é muito lindo. Muitas vezes a gente olha para as crianças com um olhar de: nossa, esse aí não sabe de nada. Ai, gente, olha, catarrento, sai daqui. Eu não quero saber o que você quer falar sobre isso. E eu detesto esse tipo de atitudes de adultos, sabe? Por isso que eu pretendo eu tenho a tendência a interagir com crianças exatamente por isso. E também porque elas estão abertas a ouvir um monte de coisa. Eu vou te falar uma coisa. Uma das coisas que eu mais detesto de ser uma jovem adulta é que não tem nenhum adulto pra conversar. Como assim, Heloísa? Do que você tá falando? Pois é, eu tive que buscar na internet pra buscar um nicho de pessoas que têm os mesmos interesses que o meu, porque é muito difícil no meu meio encontrar adultos com interesses em comum. E quando você encontra, são muito poucos. E assim, é chato eu confessar isso, dizer que eu sou uma pessoa solitária, mas exatamente esse é o motivo pelo qual eu sou uma pessoa solitária. Hum.
E por isso que eu gosto de interagir com crianças. Seria isso. Ai, Luísa, então você gosta de criança porque você pode controlar ela e você pode moldar elas de acordo com o seu gosto. Não exatamente, tá? Porque, como eu disse, os adultos, eles vão se juntando de acordo com a afinidade. Às vezes eu estou interagindo com uma criança e ela não tem as mesmas afinidades que eu, mas ela tem abertura para ser minha amiga ou amigo. E pensa, nossa, essa pessoa é tão legal, eu quero ser amiga dela. E não fica pensando, nossa, essa pessoa gosta de tal bando, então é uma pessoa chata, então eu vou me afastar. Não, ele não pensa desse jeito. E eu tenho a mesma abertura. Eu sei que a maioria das crianças que eu dou aula, eles têm gostos péssimos pra música e mesmo assim a gente é amigo. Eu considero todos os meus alunos meus amigos. Isso é lindo, cara. Então, voltando à conversa dos meninos. Uma coisa que eu percebo em meninos na puberdade é que... Por que eles pensam só em coisas libidinosas? E eles sempre tentam colocar isso numa conversa. É extremamente incômodo. Você precisa ficar pisando em ovos. Porque, sabe, qualquer coisa que você diz pode afetar aquela criança pra toda uma vida. É exatamente por causa disso que conversar com essas crianças é engraçado, porque eles têm uma visão tão distorcida dessas coisas que chega a ser cômico. Ai, gente, não. Mas também tem uma coisa que me revolta sobre crianças, sei lá, depois dos anos 2010, existe algo que me incomoda muito desses seres pequeninos. Eles não entendem nenhuma referência importante. Teve um momento em que ele perguntou pra mim, Heloísa, onde você mora? Eu sempre te vejo andando por aqui. Eu falei, em Nárnia? E todos ficaram me olhando com uma cara de que, ué, em que bairro é isso? Deu vontade de cometer um crime? Deu. Mas eu disse, gente, vocês não sabem o que é Nárnia? Pelo amor de Deus, pergunte pra alguém. Não, porque você não explica. Não. Quando vocês chegarem em casa, pergunta. Pergunta pra um adulto, gente, diga o que é Nárnia. E você obterá a resposta. Eu sei que, às vezes, quando eu converso com algumas pessoas com um pouquinho mais de idade, um adolescente, sabe, de 16, 17 anos, eles conseguem entender o que é Nárnia. Agora, um menino de 10 anos. Mas, enfim, seria isso. Um beijo pra você. Que você tenha um ótimo dia. E é isso aí. Tchau.